Fala pessoal, o GM Evandro aqui e nesse vídeo de hoje dando sequência à análise de algumas partidas que eu joguei no chess.com ou aqui no torneio que eu venho jogando no Jask. Hoje nós vamos analisar uma partida que eu joguei contra um fortíssimo grande mestre, que é o grande mestre Wesley So, que já chegou a número 2 do mundo, chegou ao rate de 2.822, o rating feed dele. E ele tá sempre ali no top 10 do mundo, é um jogador extremamente forte. E eu joguei uma partida muito interessante com ele no chess.com, que eu quero compartilhar aqui com você nesse vídeo de hoje. Bora lá então, eu tava jogando de brancas essa partida, enfrentando aí o Wesley So, que ele tava usando ali a conta secundária dele, que é essa conta Dogs of War, que eu fui pesquisar aqui, eu encontrei que era ele jogando o Wesley So. Tanto que, se a gente olhar o perfil aqui dessa conta, no chess.com, o cara tá com um rating muito alto, né? Ele tem aqui 3.266 de rating nas partidas de Blitz. Ele é o atual número 6 do mundo aqui no Blitz do chess.com. Então, o cara é realmente muito forte, né? Essa conta aqui que é a conta secundária dele. Quando eu joguei com o Wesley So, ele estava com um rating um pouco menor. Ele estava com um rating de... Qual que era o rating dele aqui? Ele estava com 3.109, que já é um belo de um rating aqui no chess.com, né? Mas vamos lá, vamos ver o que rolou aqui nessa partida. Antes de começar aqui, se você ainda não se tornou aluno da Chessflix nessa condição especial de Black Friday, tem um aviso para você que hoje é o último dia, então à meia-noite de hoje encerra a condição especial, onde você pode ter acesso a tudo que já foi produzido na história da Chessflix pelo preço de apenas um curso, uma condição realmente insana. Eu vou inclusive deixar o link do checkout aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, que caso você consiga ver antes da meia-noite, você ainda pode garantir a sua vaga, fechado? Então o link está aqui na descrição, não vai ficar de fora dessa. E bora começar a análise dessa partida que eu joguei com o Wesley So. Tava de brancas, comecei jogando com E4. Então ele fez C5, cavalo F3, cavalo C6, entrando aí numa defesa siciliana. Eu segui abrindo a defesa siciliana, eu fiz o lance D4, C por D4, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3, e agora ele faz o lance D6, levando para as posições da siciliana clássica, que é uma variante bem interessante. Eu também jogo essa posição de pretas, e eu joguei agora o lance bispo G5, levando assim para o ataque Hauser, que é a variante principal dessa siciliana clássica. Eu quero jogar com lance dama D2, seguido de roque grande. Ele veio com E6, dama D2, então A6, e agora roque grande. Bom, essa é uma posição muito teórica, vem sendo bastante jogada nos últimos anos. Ele faz agora bispo D7 e eu jogo F3, levando para uma estrutura conhecida como ataque inglês da siciliana, quando eu jogo com F3 e eu quero combinar com bispo E3, G4, G5, H4, H5. Nas sicilianas, como surgem posições em roques, com roques em alas opostas, geralmente vai ganhar quem chegar com seu ataque primeiro. Por isso que costuma ter essas avalanches de peões na defesa siciliana. Então no ataque inglês eu quero preparar esse G4, H4, G5 e H5. Enquanto isso, do outro lado, ele vai vir com B5, B4, A5, A4. E é isso, quem chegar primeiro vai ganhar essa partida. Ele jogou com bispo E7 e agora eu faço um lance rei B1. É um lance bem típico de siciliana, quando você roca grande, tirar o rei da coluna C. É um lance padrão assim dessas posições. Rocou grande, já tira o rei para B1, que o seu rei ele fica mais seguro. Veio com cavalo D4, dama D4, dama C7. E agora eu faço um lance H4. Bom, G4 também é uma opção na posição. O H4 ele tem uma vantagem que ele já defende o bispo de G5. Então, em muitas posições, eu não preciso me preocupar com temas táticos no bispo de G5. Ele faz B5 e agora eu faço dama D3. Bom, temos aqui uma primeira imprecisão na posição, que é esse lance dama D3. Eu não faço a menor ideia por que eu joguei dama D3, porque a casa da dama é D2 nessas posições. E o bispo ele sai para casa D3. Será que o mouse escapou? Não sei, mas é um lance que eu não sei explicar aqui por que eu joguei
a dama para D3, que, assim, desde que eu sou criança, eu levo a dama para D2 nessas posições, que é o mais natural de fazer. Mas por algum motivo minha dama veio para D3. Não sei dizer por que eu joguei esse lance, como já faz um tempo que nós jogamos essa partida, eu não sei dizer. E aí ele retribuiu, rocando pequeno. E aqui já começa uma pequena várzea na partida. Foi engraçado que ontem eu postei o vídeo que eu joguei, a partida que eu joguei com o Faustino, e vira uma bagunça, né? Vira uma várzea completa a partida, especialmente ali no Blitz. E essa aqui, como você vai vendo, ela não foi diferente. Apesar de ser um confronto entre dois grandes mestres aqui, e o Wesley Soul, grande mestre extremamente forte, as capivaradas, elas sempre acompanham no Blitz, né, as partidas de 3 minutos. Eu acho que é até massa eu trazer essas partidas aqui para vocês, porque vocês podem ver que mesmo o grande mestre comete muitos erros em partidas de Blitz, partidas de 3 minutos. Então se você dá suas capivaradas aí nas partidas de Blitz, fica tranquilo, normal, acontece com todo mundo. E aqui eu joguei esse Dama D3, ele rocou e roca interroga duas. Esse lance ele perde. E aí fica a pergunta, por que que perde, né? Isso aqui você pode parar e pensar para buscar como que ganha essa posição, porque a galera também fica criticando as capivaradas, mas não consegue ver um lance na frente, né? Então tem que ver por que que interroga. Pode parar para pensar aqui, né? O detalhe é que depois de roque pequeno, tem E5 nessa posição, que é um tático simples até, né? Se tomar em E5, agora bispo F6, bispo F6 e dama toma D7, tá caindo uma peça. Seria algo bem simples de ver, mas eu também retribuí a capivarada dele e joguei cavalo E2, que interroga, e de repente a barrinha ela foi a loucura aqui e a vantagem ela foi toda embora. Inclusive ele tá melhor nessa posição, porque essa minha dama em D3 ela tá horrível nessa posição, né? Ela deveria estar na casa D2. Bom, ele jogou torre de FC8, eu trouxe o cavalo para D4, melhorando essa peça, B4, e agora eu faço o G4. O detalhe é que eu vou ter que perder um tempo com essa minha dama, e nessas posições de siciliana, você não pode ficar perdendo tempos assim, porque o ataque dele vai acabar chegando primeiro, ele vai jogar A5, A4, A3, esse peão lá em A3 já vai incomodar, vai começar a criar uns teminhas de mate na posição, então não tá muito legal a minha posição não, por isso que o computador ele já dá aí uma vantagem grande para as pretas nessa posição. Bom, ele jogou A5, eu faço torre C1, A4 e agora eu volto o bispo para E3, com a ideia de G5 e H5. Bom, o plano em si, ele é um plano que faz sentido para começar a avançar os peões na ala do rei, voltar esse bispo, só que eu estou muito atrasado na posição. Como eu disse, a minha dama deveria estar em D2, esses peões já deveriam ter avançado já, e por isso que esse lance ele interroga, seria melhor jogar com C4 na posição, já tentando adotar umas medidas diferentes para sustentar essa posição. Aqui depois de bispo E3, ele reagiu bem com D5, que é uma ruptura típica aí da siciliana, e estamos numa posição bem difícil, né? Ele tem aí mais de 2 pontos de vantagem, posição perdida aqui, mas ainda tem que ganhar a partida, né? Bom, eu faço G5 atacando esse cavalo de F6, ele veio com D por E4, F por E4, e agora cavalo H5. Cavalo G4 aparentemente seria um pouco mais preciso na posição, já atacando o bispo de E3. Eu venho com torre G1, A3 e agora B3. E tá feio essa posição, porque com esse peão em A3 já tá chegando uma dama em C3, os teminhas de mate ali em B2, é aquela posição que você já sabe que vai dar errado aqui, né? Tem tudo para dar errado nessa posição. Ele veio com dama E5, já fica de olho aqui no peão de B2. Eu trouxe meu bispo para E2, atacando um cavalo de H5. E agora ele faz torre C3, que é um erro na posição. Nessa posição ele poderia ter jogado com cavalo G3, voltando um cavalo para o jogo e já ameaçando o peão de E4. E talvez, mais para frente, ele pudesse jogar
com torre C3, e a posição vai ser muito difícil de sustentar. Ele jogou esse torre C3, eu trouxe a dama para D2, e aqui ele joga a torre por E3, sacrificando uma qualidade. Bom, é um lance que ele ainda mantém a vantagem, mas é totalmente desnecessário. Não tinha por que ele sacrificar essa qualidade agora. Ele tinha simplesmente dama por E4 até, se bem que bispo F3 na posição. Mas deve estar ganho isso aqui, né? Ou não? Dama por E4. Por que não bispo F3? Essa seria uma questão. Dama por E3, dama por, torre por, bispo por. O computador acha que tá com vantagem para as pretas ainda na posição, ainda, apesar de eu ter uma qualidade a mais, né? É engraçado isso. Por isso que você não pode ficar vendo a análise com o computador cego, né? Porque aqui, por exemplo, ele fala que o lance, ao invés de torre por E3, é dama por E4. Mas aí você começa a calcular, e se bispo F3? A bispo F3 está caindo, a torre lá em A8. E a verdade é que não é tão clara assim a posição, né? Bispo F3, essa posição que eu acabei de mostrar. Toma lá em A8, E5, é que agora meu cavalo vai ficar meio sem casas. Mas não é nada claro isso daqui. Tanto que a vantagem ela é pequena, né? Caiu para 0,5 a vantagem. Não era simples ele jogar o dama por E4. Ele jogou dama torre por E3, eu faço dama E3 e agora cavalo F4. E apesar de tudo, a posição continua muito difícil de jogar de brancas. Eu tô com uma qualidade a mais, ele tem aí... realmente eu tenho uma qualidade a mais agora. Só que eu tenho que lidar com esses teminhas de mate em B2. Ele tá jogando, por exemplo, um bispo C5, de repente trazendo uma torre para D8. Mas pelo menos agora eu tenho pelo que sofrer na posição, né? Que antes eu tava numa posição ruim, sem ter nada a mais. Agora pelo menos eu tenho um material a mais e tenho que tentar me defender nessa posição. Eu joguei bispo C4, era melhor jogar com C3, que aparentemente era um lance mais preciso, até para tirar esses teminhas de mate. Joguei bispo C4 para evitar um cavalo E2, por exemplo, que seria uma ameaça dele, porque ele está ameaçando um cavalo por E2. Eu não posso tomar de cavalo que leva dama B2 mate. Se eu tomar de dama, está caindo em D4. Então joguei bispo C4, ele vem com bispo C5, e agora eu faço torre de CD1. Então, tá ruim a posição, mas já esteve pior, né? Então, assim, quando você tá jogando uma posição onde você tá mal, você tá perdido, assim, é interessante você ir comparando, né? Porque já esteve pior já a posição. Então, começa a ter algumas chances, assim. Tá um ponto de vantagem, não é a posição definida ainda. Claro que se ele continuar jogando com precisão, provavelmente as pretas vão vencer. Ele jogou agora bispo C6, cometeu mais um erro e de repente a posição ela fica equilibrada depois disso, depois desse bispo C6. Só que eu tinha que acertar um lance aqui também. É engraçado que quando um interroga, o outro vai e interroga pior ainda, né? Essa partida tá muito parecida com a partida que eu postei ontem contra o Faustino, porque ele interrogou e eu fui lá e interroguei duas na posição. Depois de bispo C6 eu joguei torre F1. Era melhor jogar com torre G4 na posição. A grande questão, gente, é que assim, posições complicadas, posições como Índia do Rei, que foi ontem, Siciliana, essas posições começam a ter muitas complicações táticas. Numa partida ali de 3 minutos, quando os jogadores começam a ficar com 1 minuto, ou até menos que isso, a quantidade de erros é muito grande, quando a gente revisa no computador, porque o computador ele vai jogar sempre preciso, então é muito comum ver erros. E aqui cometemos um erro que interroga duas, aqui um único lance que manteria o equilíbrio na posição é o lance torre G4. Torre G4 atacando assim o cavalo de F4, porque esse lance além de atacar o cavalo, ele defende o peão de E4. E aí, se ele tirar, por exemplo, o cavalo para G6, agora tá vindo H5, e a posição das brancas está interessante. Um detalhe também que torre G4 não tem cavalo G2. Porque a grande diferença do lance que eu fiz é que ele vai ter um cavalo G2. Por exemplo, aqui eu faço torre F1 e aparentemente eu tô ficando uma posição ok aqui com esse torre F1. Porque se ele tiver que voltar com o cavalo lá para G6, agora H5 é muito forte.
e aí de repente eu tô melhor na posição já, né, já tenho uma vantagem 0,8, ou estava indo H5, G6, e torre F1, que ele vai fazer agora se não for isso? Se eu colocar o cavalo em H5, o cavalo também tá mal colocado, dama F3, eu ameaço F7, ameaço o cavalo. Ele tinha que jogar aqui o lance cavalo G2, mas é engraçado esse lance, porque depois de dama F2, eu tô ameaçando F7 e tô ameaçando o cavalo, parece que ele tá perdido na posição. Então, apesar dele dar uma interrogação para o meu lance, o torre F1, não é fácil de punir esse torre F1, porque mesmo vendo agora, depois de cavalo G2, que o computador fala que é o lance dama F2, não é tão claro o que está acontecendo na posição. Porque, segundo o computador, faz torre F8, dama G2, e agora ele faz bispo por D4. Ah, esse que é o detalhe, que aí tá caindo em D4, ele tá jogando bispo A1, e aí azedou de vez. Que aí ele tá dando mate nas casas pretas, eu não tenho tempo de jogar um G6, H5. Não, aqui não vai dar pra segurar. Ele ainda dá um bispo D3, nossa, bispo F2, ameaçando já mate. Não, aí já era. Realmente, cavalo G2 era o lance. Ele tinha que achar o cavalo G2 e quando dama F2, ele tinha que achar o torre F8 para defender F7, largando assim o cavalo em G2 porque tá caindo D4. Bom, mas depois de torre F1, ele também cometeu um erro. Então temos mais uma reviravolta na partida, que depois de torre F1, ele faz bispo toma E4 direto. E aqui eu acho que ele surtou completamente na partida, porque eu não sei exatamente o que ele pensou, se teria um bispo toma C2, talvez, eu não sei exatamente o que ele pensou nessa posição para fazer esse bispo por E4, mas acontece que depois de bispo por E4 ele está completamente perdido, ele está perdido de um jeito que assim, não tem mais jogo. Bispo por E4, eu faço agora dama por F4, e daí eu ameacei a dama, ameacei F7, e basicamente ele é obrigado a trocar as damas, e eu fico com uma torre inteira a mais nessa posição. Porque vem dama toma, torre toma, ainda ataca o bispo de E4, bispo G6 e torre a mais limpa. Aí não tem o que ele fazer, não tem como ele atacar. Eu joguei então cavalo C6, H5, cavalo E5, ameaçando G6, bispo F5, cavalo toma F7. A ideia é que se rei por F7 eu tenho torre toma F5, cheque. E aí vai simplificando a posição. Ele jogou torre F8, dobrei ali na sétima, coloquei a torre na sétima, na verdade. De novo, se ele jogar a torre por F7, eu troco tudo e sobra a torre por F5. Então, ele jogou bispo G6, bispo toma E6, torre E8. E agora, depois de torre D8, ele foi obrigado a abandonar essa partida. Que aí vai simplificar toda a posição e ele já está quase entrando numa rede de mate. Bom, sobrou uma torre inteira de vantagem. Temos aí mais um final inesperado na partida, depois de muitas reviravoltas. Hoje eu tô trazendo aqui nos últimos 2 dias partidas para vocês verem como rolam as capivaradas entre GMs também. Então, depois dessas 2 partidas, acredito que você vai ficar tranquilo por aí quando você fizer essas capivaradas também. E no fim, conseguimos ganhar uma partida aí do Wesley So. No fim, o match ficou 1-1. E por algum motivo ele me bloqueou. Não sei dizer porquê. Eu fui ver agora a partida para analisar. Eu tô bloqueado ali por ele. Mas é isso, gente. Essa foi a história aí nessa partida contra o fortíssimo grande mestre Wesley So. A princípio, essa conta secundária dele, pelas minhas pesquisas aqui. E quero saber de você, o que você achou dessa partida? Se você achou interessante, deixa aí nos comentários o que você achou dessa bela pelada, dessa várzea, dessa partida. Se você gostou, deixa o seu like aí no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Todos os dias tem vídeos novos por aqui. Vamos então encerrando e até a próxima.